Alô Manaus, boa tarde Amazonas, agora 12 horas e 52 minutos. Já quero agradecer a sua audiência, o carinho que você tem para com Câmara 13, você aí do interior do estado do Amazonas, aqui da capital, o pessoal da zona rural. Obrigada pelo carinho, tá? Olha, nosso Câmara 13 já está no ar e você já pode participar. Manda tua mensagem aqui para o nosso WhatsApp e também para nossa mensagem de texto, não é? Nosso Facebook. Vamos estar falando hoje sobre hiperatividade. É verdade. Então, você que ainda desconhece o assunto, você que tem curiosidade, mas tem uma criança em casa e não compreende o comportamento dessa criança, hoje aqui no Câmara 13, com o doutor Alfredo Brelas, ele que já está aqui nos nossos estúdios, nós vamos aprender juntos, tá certo assim? Olha, agora 12 horas e 53 minutos, nós vamos acompanhar a vinda da Câmara Itinerante, a Conceição Sampaio, deputada federal que esteve aqui juntamente com a nossa bancada do Amazonas, na companhia também do presidente da Câmara Federal, não é, Eduardo Cunha, estiveram inclusive aqui no Câmara 13, visitaram a nossa Band Amazonas e agora a gente vai acompanhar como foi esse momento. A sessão oficial da Câmara Itinerante foi realizada no plenário Rui Araújo, da Assembleia Legislativa do Estado. O programa é promovido pela Câmara dos Deputados com o objetivo de aproximar o Legislativo Federal à população dos estados e municípios, ouvindo os pleitos locais e encaminhando-os ao Congresso Nacional. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Pacto Federativo, reforma política, Zona Franca, redução da maioridade e contingenciamento de recursos da SUFRAMA, entre outros temas, foram debatidos e respondidos pelo presidente da Câmara Federal. Houve pronunciamento de vários parlamentares estaduais e federais, dentre eles a deputada Conceição Sampaio. Nós queremos lembrar mais uma vez, falando de Zona Franca de Manaus, deputado Beto, nós não queremos só prorrogação por 50 anos, não. Nós queremos a manutenção para que esse modelo ele possa crescer, ele possa continuar gerando qualidade de vida para o nosso povo. Após o término da sessão, Conceição conversou com a imprensa e falou da importância do evento. A gente está tendo a oportunidade de mostrar que o fundo de participação dos municípios não é o suficiente para poder atender todas as demandas que foram asseguradas para o cumprimento dos municípios a partir de 88, que é a Constituição Federal. Então eu acredito que esse é um momento importante para o Amazonas, para a Assembleia Legislativa, né? Os nossos deputados e deputadas certamente terão aquela oportunidade também de perceber aquilo que está sendo feito na Câmara Federal. Essas discussões, elas muito nos interessam. Então, eu sou muito grata ao presidente, né? A nossa bancada do Amazonas, o deputado Átila Lins, que aqui está, com outros colegas de outros estados. Mas, assim, é importante, porque o presidente está aqui, deputado Eduardo Cunha, ele mudou a cara, certamente, da Câmara Federal, trazendo para votação temas polêmicos, mas que nós precisamos enfrentá-los. E essa discussão faz a diferença. E para nós é uma honra tê-lo aqui nesse momento. Eduardo Cunha também respondeu a perguntas de jornalistas, pontuando cada tema. Eu sempre fui uma pessoa que defende a manutenção do Pacto Federativo e do equilíbrio daquilo que causa, que dá conta das receitas de cada ente federado. A Zona Franca, ela é fundamental para a subsistência dessa região. Então não dá para a gente mexer nela. Então sempre teve meu apoio, seja na prorrogação, seja na semana passada, quando se destacou para poder votar. Enfim, eu tenho dado apoio, né? A minha opinião nesse caso é que nós não podemos tirar receitas ou tirar a condição de subsistência que a Zona Franca dá sem ter um modelo alternativo. Então não dá para discutir isso sem que tenha uma alternativa de sobrevivência. Então eu sou favorável à manutenção do modelo. E entre os temas que foram abordados, não é, aconteceu ontem aí a redução da maioridade penal, infelizmente não vingou, né, não passou, é uma pena, viu? Eu era muito a favor, sou muito a favor, porque menor com revólver que mata tem que ir para cadeia, tem que responder. Olha, a gente vai fazer um intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer, claro, um bate-papo aqui com ele, que você já conhece, nosso querido amigo psicólogo, não é, que entende mais do que ninguém as mentes, não é? A mente humana, essa coisa assim tão complexa, mas que é maravilhosa. E daqui a pouquinho ele vai tratar de um tema importante, que é o hiperatividade. É um tema assim que a gente vai abordar daqui a pouquinho após o intervalo comercial.
Câmera 13 já de volta, agora 13 horas na cidade de Manaus. Meu querido amigo, tudo bem? Doutor Alfredo Brelais, seja bem-vindo mais uma vez ao Câmera 13. Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E hoje para tratar sobre esse tema, né, hiperatividade. O que será hiperatividade, hein? Pois é, mas para você que também ainda desconhece o tema, porque com certeza ele é complexo, não é? A gente vai discutir hoje aqui no Câmera 13, para que juntos nós possamos desvendar esse mistério, né, gente? Que tantas crianças sofrem. E olha, o nosso repórter Demilton José tem uma matéria para que a gente possa já iniciar esse tema com mais informações. Meu filho não para quieto nem para comer, desde o instante em que se levanta até a hora que vai dormir. Anda de um lado para o outro, pula, sobe nos móveis, derruba as cadeiras que encontra pelo caminho, corre pela casa. Seu quarto é um verdadeiro caos. Espalha roupas e objetos, mesmo aqueles que não está sendo usado no momento. Revira as gavetas, não fecha a porta dos armários. É sobre hiperatividade que nós vamos discutir a partir de agora nos estúdios, no programa da nossa gente. É isso mesmo, Ademilton. Mas, doutor Alfredo, muita gente fala, né? Nossa, meu filho não para, meu filho, meu Deus, parece que não consegue prestar atenção nas coisas, é inquieto. Então, explica pra gente exatamente o significado dessa palavra, que é uma palavra tão comprida, tão longa, não é? Hiperatividade. O que vem ser essa palavra? Ok. Só peço permissão para dar um alôzinho antes de ele responder. Claro! Tem uma sobrinha que nesse momento está nos assistindo, por nome Luísa, a Lulu. Um abração para você, Lulu. Ela ficou nos assistindo no último programa e chegou até atrasada na escola. Oh, beijo, Lulu! Obrigada pelo carinho. Também quero mandar um abraço para o Alfredinho, para o William e para a Fernanda que estão nos assistindo nesse momento. Beijos a todos. Ok, hiperatividade. Veja que é uma palavra grande, como você falou, formada de duas palavras. Hiper e atividade, né? Para entendermos, hoje nós temos aqui alguns estabelecimentos em Manaus que têm o nome começando com hiper, como hipermercado. Quando esse mercado começa com hiper, significa que ele é grande, ele é amplo, né? Funciona muitas coisas dentro dele, né? Ele não é um pequeno espaço, mas um espaço bem grande, né? Então, essa palavra diz hiperativo, ou seja, uma resposta bem comum significa uma pessoa que tem excesso de atividade. Hiper, muita atividade, não para. O nosso querido repórter ainda há pouco falou que uma mãe disse que desde a hora que o filho acorda até a hora dele deitar, ele não para. Mas, na verdade, existem muitas pessoas hiperativas que não param nem quando estão dormindo. Nossa. Você já viu crianças que rolam muito na cama, que não para? Está dormindo, mas não para de estar rolando. Se dorme junto com alguém, uma outra pessoa, essa pessoa vai reclamar muito no outro dia que o fulano não para. Então, o hiperativo, ele não para. Em muitos casos, até quando está dormindo, ele não consegue parar, fica rolando e... Mas daqui a pouquinho você vai explicar por que isso acontece. Com certeza. Agora a gente vai às ruas, porque, claro, foi mas muito mesmo pedido esse tema aqui através do nosso Facebook, não é? E é claro, a gente atendendo aí a tantos telespectadores que assistem o Câmera 13, a gente está levando ao ar hoje esse tema, tá? Mas nós vamos, claro, às ruas da cidade de Manaus. Boa tarde, meu nome é Andresa. Em geral, as crianças são travessas e desatentas. Como se estabelece o limite entre a desatenção, a inquietude própria da idade e o comportamento potencialmente patológico? Ok, olha, eu recebo muitas mães desesperadas no consultório. É mesmo? E elas já chegam com o diagnóstico pronto. Quando elas entram, né, no consultório, elas dizem, já vem com o filho. 8 anos, 9 anos, 10 anos. E faz o menino sentar na minha frente, senta na outra cadeira e diz assim: doutor, o meu filho é hiperativo. E eu pergunto, e esse diagnóstico? Quem foi que chegou a esse diagnóstico? Você mesma. Certo. Eu mesmo. Então, geralmente a mãe, quando ela chega já com um diagnóstico que não é verdadeiro. Que na maioria dos casos, as crianças muito ativas, como a moça falou, não significa que ela é uma criança hiperativa.
Certo. Ou seja, é como a moça falou, é um comportamento característico da idade que a criança está vivendo naquele momento, né? Então, a hiperatividade, ela é diferente. A hiperatividade, vereadora, ela é de origem física mental, não é comportamental. Ou seja, a criança... É uma doença? Olha... Ou uma patologia? É uma patologia, né? Mas é assim, deixa eu falar aqui numa linguagem comum, é como se fosse um mau desenvolvimento da parte do cérebro que é responsável pela atenção, que é a parte frontal aqui do cérebro. Essa parte frontal, ela é responsável pela atenção. Então, quando há uma deficiência nessa parte, a criança ela vai ter uma dificuldade extrema de atenção. Por quê? Porque não chega o oxigênio suficiente na parte do cérebro. Nossa! Os neurônios, eles não interagem como deveriam, porque ela não chega a um desenvolvimento que deveria chegar, um tamanho que deveria chegar. É uma criança agitada. Isso, não para. Então, o hiperativo, ele não é teimoso, ele não é bagunceiro nesse sentido, ele faz tudo isso, mas ele não faz isso porque ele é teimoso e gosta de desobedecer, ele faz porque ele não consegue se controlar por causa dessa parte do cérebro que não chegou a desenvolver como deveria. Gente. Então ele não tem controle, algo sem controle. Mas essa criança, ela tem dificuldade na escola? Ela consegue parar para ler? Há pouco a gente viu aí uma criança lendo, não é, um livro. Isso é tão importante. Também pode ser utilizado pelos pais, esse método. Uma criança hiperativa, ela vai ter dificuldades no aprendizado, porque ela vai ter dificuldade de concentração. A hiperatividade, ela se divide em 3 categorias. A primeira é essa falta de atenção. Sim. A criança vai estar na sala de aula, ela pode estar sentada quieta, mas ela não consegue se concentrar no conteúdo que a professora está trazendo naquele dia. Tem uma dificuldade extrema porque a cabeça não para. O hiperativo não significa que ele fica só se mexendo fisicamente, gesticulando, andando, correndo. O hiperativo, ele pode estar parado aqui, mas está em pleno funcionamento de muita hiperatividade dentro da cabeça dele. É uma criança violenta? Em alguns casos, sim, porque, como eu falei, existem 3 níveis de hiperatividade. Primeiro, essa dificuldade de atenção. Então, a criança que não tem dificuldade de atenção, ela vai ter dificuldade de aprender alguma coisa. O segundo tipo de hiperatividade é a criança que tem falta de atenção e que é ativo. Ou seja, ele não só tem falta de atenção, mas ele não para dentro da sala de aula. Ele fica andando de um lado para outro. Aí vem o terceiro, que já fica mais nessa parte aí de ser agressivo. Como, por exemplo, tem a falta de atenção, é hiperativo, não para, e tem impulsividades. Ou seja, se você for tentar colocar controle, fazer com que ele pare, ele vai gritar, vai se jogar no chão, não há limites. Pode querer morder, entendeu? Então dependendo do tipo de hiperatividade, para o comportamento, qual é o tipo de hiperatividade que aquela criança tem, para a gente ver se ela é violenta ou não. Doutor Alfredo, vamos novamente às ruas, não é? Vamos lá. Porque a população, claro, se preocupa com a família, não é? Quer saber, de fato, como lidar no dia a dia com crianças que têm estes problemas. Vamos às ruas. Olá, boa tarde, me chamo Lene Duarte. Eu gosto de fazer a pergunta, quem percebe primeiro o problema? Os pais em casa ou a professora na escola? Olha, essa pergunta é boa, hein, doutor Alfredo? E aí? Isso varia muito, sabe? Em alguns casos, são os professores que vão perceber. Em alguns casos. Em outros, não. Os pais vão perceber em casa. Então, eu não posso dizer, primeiro os professores ou primeiro os pais. Vai variar. Mas dentro das escolas, é muito comum os professores perceberem esse comportamento, né, de uma criança hiperativa, mas também muitos pais já percebem isso também em casa. Mas quem vai dar o diagnóstico se é hiperativo ou não são os profissionais de saúde mental. Não é o pai, não é a professora. A professora vai suspeitar. A mãe e o pai vai suspeitar e vai levar no psicólogo. Mas quem confirma? Qual é o profissional? Olha, o psicólogo, o psiquiatra.
Psiquiatra também? Também. Mas essa criança ela vai ter que tomar medicamentos? Vai depender muito do comportamento que ela manifesta, né? Como eu falei, são 3 níveis, né? Vai depender muito. Pode ser que num caso do nível 3 que eu falei, criança que não tem atenção, que não para e que é impulsiva. Essa criança pode precisar de um estímulo de uma medicação para amenizar um pouco aquele comportamento. Sim, agora qual deveria ser o comportamento dos pais? Porque eu já vi muitos casos, doutor Alfredo, é muito comum, quando a criança não tem limites, né? Ela brinca, corre para o lado, não quer estudar, aí a mãe, principalmente que está ali, passa muito mais tempo com a criança, né? E o pai, muitas vezes, aí começa a xingar, briga, chama atenção. Como lidar com essa criança? Como deve ser o comportamento dos pais com essas crianças? No caso de uma criança hiperativa, bater não vai resolver. Punir, colocar de castigo não vai. É mesmo? Porque a criança ela não vai ter controle, não tem. É algo que está fora do controle dela. Então dar uma surra, por exemplo, não significa que a criança 5 minutos depois está quietinha, comportadinha. Não vai. Porque algo o diálogo resolve? Sim, com certeza. É mesmo? Ajuda muito, muito. Mas essa criança ela vai precisar de um profissional. Ela vai precisar de um profissional. Porque é o profissional que vai ajudar nesse diálogo. Vai direcionar também o comportamento dos pais. Pois é, por isso que os pais têm que fazer parte da terapia. Olha aí, gente. Viu? Não só a criança, mas os pais precisam fazer parte do tratamento também, para que eles aprendam a lidar com o seu filho. Mas olha, as pessoas que foram entrevistadas, muita gente mesmo, querendo participar do nosso tema de hoje, porque, claro, muitas famílias têm esse problema dentro de casa. Vamos mais uma vez às ruas. Boa tarde, doutor. Meu nome é Davi. O déficit de atenção sempre começa na infância ou pode se instalar mais tarde? E aí? O déficit de atenção, ele faz parte da hiperatividade, que é aquela hiperatividade primeira que nós falamos, que é a dificuldade de se concentrar. Sim. A hiperatividade, ela está presente mais nas crianças e nos adolescentes. Começa na infância. Na infância, e se estende também à adolescência, mas nós vamos encontrar alguns adultos também hiperativos. É mesmo? Porque segundo as estatísticas é assim, 40% dos hiperativos, quando chegarem à idade adulta, eles vão conseguir, o cérebro vai conseguir essa parte que não funcionava direito, vai passar a funcionar normalmente e ele vai deixar de ser um hiperativo. Há um controle já na fase adulta. Na fase adulta, né? Não todos, mas 40%. Mas 60% deles, infelizmente, vão continuar ainda hiperativos. Né? Então, o maior número de pessoas hiperativas está dentro da infância e na adolescência, ou seja, criança e adolescente. Agora, em que momento esse medicamento ele vai ter efeito na vida da criança? Olha, essa parte medicamentosa, né, já fica mais a parte dos psiquiatras, né? Certo. Nós não trabalhamos com a medicação. São casos muito mais graves. Isso. Então, o psiquiatra, ele vai prescrever a medicação conforme ele vai... Nem todo hiperativo vai precisar de uma medicação. Quem vai fazer essa avaliação é o psiquiatra. O psicólogo pode perceber nas terapias que aquela criança vai precisar de um estímulo de medicação. Aí ele vai recomendar ao pai que leve ao psiquiatra. Se de repente a criança para, né, de fazer o tratamento, a terapia, esse quadro ele pode aumentar? Com certeza. Ele pode se tornar mais severo? Pode sim. Pode, porque a terapia, ela ajuda a pessoa ter controle sobre o seu comportamento. Esse é a grande missão de um psicólogo quando chega um paciente a ele, é ajudar o paciente a ter controle sobre o seu comportamento. Então, o hiperativo que está em terapia, ali todos os meses, indo lá com o psicólogo, claro que aquelas terapias vão contribuir para amenizar um pouco aquele comportamento. Então, se ele para de ir no psicólogo, e ele, claro, que tende a voltar, né, naquela mesma intensidade ou aumentar
aquele comportamento que aquela criança ou aquele adolescente Agora, manifestando. doutor Alfredo, me diga uma coisa, já na gestação a criança já desenvolve ou não? É genético ou meio a criança acaba desenvolvendo? Genético. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Um filho de uma mãe hiperativa, ele tem a probabilidade de 30% também de se tornar hiperativos. Se a mãe e o pai são hiperativos, passa para 50%. 50% essa possibilidade também do filho ser um hiperativo. Então, é de ordem genética, tá? Essa deficiência que a criança vai ter no cérebro já vem geneticamente, né? Olha, doutor, eu queria agora que o doutor Alfredo pudesse conversar com as mamães, né, com todos, com os papais também, para que ele possa orientar, dizer como os papais que estão do outro lado nos acompanhando, nos assistindo, que desconfiam, que de repente não sabem, não é? O que eles podem e devem fazer, doutor Alfredo? Existe, assim, algum lugar que esses pais podem ir? Existe algum telefone para dar informações, para que eles possam, a partir daí, cuidar melhor, um grupo de apoio dos seus filhos? Olha, quando uma mãe, ela percebe, como eu quero falar com as mães, os pais que estão nos vendo, nunca chegue a um diagnóstico por sua conta ou pela conta de uma amiga, de um amigo, ou da diretora da escola ou da professora. Acreditam no diagnóstico que o profissional da saúde mental vai dar. Então, quando a mãe perceber que o filho ele está além da conta no seu comportamento, aí sim ela já começa a desconfiar e procure um profissional. Na escola onde o filho estuda, por exemplo, nem todas as escolas têm um psicólogo, mas se tiver, leve a criança ao psicólogo e o psicólogo vai tratar dentro da escola ou vai encaminhar para um outro lugar onde possa oferecer uma ajuda melhor àquela criança, né? Eu quero agradecer aqui ao Dr. Alfredo Brelas, nosso psicólogo, um dos melhores aqui do nosso estado, sempre trazendo aqui informações importantes, esclarecedoras, não é? E é claro, tirando as dúvidas aqui de todos nós, em especial dos papais que estão nos assistindo neste momento. Dr. Alfredo, obrigada, tá? Obrigado também, um prazer. Em breve a gente se encontra de novo. Breve a gente se encontra aqui, né? Nesse mesmo band horário, nesse mesmo band canal. 13 horas e 19 minutos. E é claro, a gente vai visitar aí as comunidades, todas as pessoas que entram aqui no nosso Facebook solicitando a nossa equipe de reportagem. A gente tem o maior carinho, né, de atender a todas as solicitações. A gente vai, mas volta já já. Já estamos de volta aqui agora, 13 horas e 20 minutos. Olha, a gente vai agora mostrar, atravessa Portugal, e a ausência do recolhimento do lixo lá. Então a gente já faz um apelo aqui, não é? Através do Câmera 13. Existe lá uma lixeira viciada, é um odor horrível. E é claro que a nossa equipe de reportagem esteve lá, o nosso repórter Ademilton José. O Câmera 13 hoje está na Travessa Portugal. O bairro é Zumbi 2, zona leste de Manaus. Nós estamos numa rua que deveria servir de exemplo para muitos moradores aqui do bairro que deixam a comunidade exatamente assim, ó, nessas condições. Dona André, a senhora mora aqui nessa área há 23 anos. Isso. E a senhora nunca tinha deparado com alguns moradores que viessem deixar a rua desse jeito? É verdade. Sempre a gente passa aqui, tá uma lixeira e fede muito. O carro coletor passa, mas no outro dia... Não tira. Não tira. Até cachorro morto tinha aqui. Ainda tem? Ainda tem. Pelo mau cheiro? Isso. Como é que é passar por aqui e sentir esse mau cheiro com uma criança? É horrível. Horrível mesmo. Muito fedor, horrível. Como é que você vê o comportamento de algumas pessoas em fazer exatamente isso que nós estamos vendo? É triste ver as pessoas fazerem isso, né? Porque tem caminhão do lixo, as pessoas fazem isso lá de uma igreja, tem criança, tem... Todo mundo passa aqui. Que devia
se respeitar. Isso é uma falta de respeito, né? Isso é um mau exemplo? Com certeza. Nós não vamos ficar muito tempo aqui. Vejam só, pneu, nós temos aqui esse monitor de um computador, naturalmente, ventilador, nós temos sofás, galhos de árvores que foram retirados de algumas residências próximas a esse local. Ali, mostra ali, James, geladeira, enfim, todo tipo de eletrodomésticos e muita sujeira nós encontramos aqui na Travessa Portugal, no bairro Zumbi 2, zona leste de Manaus. Boa parte dos moradores não querem falar, uma vez que eles estão profundamente revoltados com essa situação. O carro da coleta do lixo passa assim, mas no dia seguinte, algumas pessoas que eu conversei em algumas residências, eles chegaram a dizer que vêm carros de outras comunidades para deixar o lixo depositado exatamente neste local. Então, é uma questão de conscientização. O poder público municipal faz sua parte, mas você, amigo, que mora aqui na Travessa Portugal, tome mais um pouco de cuidado com essa área que serve para você mesmo, para os seus filhos, para a sua família e para o seu dia a dia. É sempre bom respeitar os direitos dos outros. Pois essa daí é a Travessa Portugal, não é? E o comentário é um só. Você já ficou atrás do carro coletor de lixo? Aquele odor que inclusive os trabalhadores, coitados, sofrem demais com aquele cheiro. É horrível, não é? Faz mal à saúde. Agora, imagina essa situação aí que nós estamos mostrando, onde os moradores acabam tendo que inalar esse odor todos os dias. Então, é claro que a gente faz esse apelo aqui à Prefeitura, a CEMUSP, para que recolha neste local aí, esse lixo todo. Aí hoje está sendo foco de dengue, e a gente sabe que isso acontece muito. Animais também peçonhentos que acabam se escondendo aí nessa área, nessa localidade, ratos. Gente, então é claro que tudo isso faz muito mal à saúde de todos, né? Das crianças, dos idosos, das pessoas que vivem nessa área. Então, mais uma vez, é a Travessa Portugal. A gente espera que em breve os moradores possam estar sentindo um novo cheiro, né? Um cheirinho bom, não é verdade? A gente vai embora, mas amanhã a gente se encontra aqui, tá certo? No mesmo horário, aqui na nossa querida Band Amazonas, agora 13 horas e 26 minutos. Amanhã mais cedo, né? Porque tem jogo. Meio-dia a gente se encontra, tá bom? Mas não saia daí, porque toda a nossa programação ela é feita com muito carinho só pra você, tá bom? Daqui a pouquinho tem Álvaro Campelo e a gente se vê amanhã. Fiquem todos com Deus e até lá.